Aleluia. Nós prosseguimos em Romanos, mas hoje nós fazemos apenas uma introdução ao trecho que iremos ler. Uma breve introdução, é verdade. Romanos capítulo 3, versos 19 a 28. Nós sabemos que a lei se aplica apenas àqueles a quem foi dada, e nenhum só tem desculpa. Com efeito, até o mundo inteiro está sujeito ao julgamento de Deus. Como veem, eu gostaria que você repetisse comigo. Eu estou lendo a versão de Portugal, chamada O Livro. Repita comigo. Como veem, ninguém pode ser declarado justo aos olhos de Deus por fazer o que a lei ordena. E aí Paulo prossegue nesse mesmo verso 20 do capítulo 3 de Romanos, dizendo o seguinte: porque quanto mais conhecemos a lei de Deus, mais a sua lei nos faz ver que somos pecadores. Mas agora, Deus mostrou-nos como ser justos aos seus olhos, não por obedecermos à lei, mas pela maneira prometida pela lei e pelos profetas há muito tempo. Esta justiça de Deus vem pela fé em Jesus Cristo a todos os que creem. Pois não há distinção, porque todos pecaram, tendo perdido o direito de acesso à glória de Deus, e pela sua graça, que não merecemos, nos declara justos, pela obra redentora de Jesus Cristo, sem nada pagarmos, para dela nos beneficiarmos. Na verdade, Deus enviou Jesus Cristo para propiciação pelos nossos pecados, ou seja, para tornar-se acessível a nós, apesar dos nossos pecados. Volto à leitura. Na verdade, Deus enviou Jesus Cristo para propiciação pelos nossos pecados, pela fé no sangue que Jesus derramou por nós. Deus mostrou a sua justiça ao redimir os pecados antigos. Ele agiu na sua paciência, a fim de mostrar a sua justiça nos tempos de hoje. Ele é, vamos dizer, Ele é justo e justifica os que têm fé em Jesus. Aleluia. Poderemos nós, então, gabarmos-nos de ter feito alguma coisa para ganhar essa salvação? Paulo pergunta no verso 27, e ele mesmo responde: com certeza que não. E com base em que lei? Na das obras? Não. Antes, na da fé. É, pois, assim que somos declarados justos pela fé em Cristo e não por obras da lei. Eu quero pensar com vocês no valor da lei para a salvação dos cristãos. No outro verso de Romanos, Paulo vai dizer, capítulo 10, verso 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Nós vimos aqui em Romanos 3, Paulo dizendo que ninguém, por fazer o que a lei ordena, pode ser declarado justo aos olhos de Deus. Então, nós perguntamos qual o valor da lei. Como nós estamos vendo já desde o primeiro estudo sobre Romanos, Paulo aqui está se referindo basicamente a toda a lei do Antigo Testamento, ou seja, não apenas a lei de Moisés, mas todo o corpo textual do Antigo Testamento. O termo que Paulo usa aqui em Romanos 10, 4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, verso que vai nos ajudar a entendermos então para que serve a lei, já que ela não declara justos os homens. Quando Paulo diz o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, a palavra fim aqui é telos. E esse grego telos admite pelo menos duas interpretações. O fim da lei é Cristo poderia significar que a finalidade da lei é Cristo. Então, a lei, todo o corpo do Antigo Testamento conduziria o homem a Cristo como um pedagogo que leva a criança ao mestre. Ou o outro sentido do grego telos, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, fim aqui poderia ser mesmo término. Então, na morte de Cristo,
também teria morrido, para todos aqueles que creem em Cristo, também teria morrido a lei ritual, a lei que condenou Jesus à cruz. Então todo aquele corpo de leis perderia o seu efeito, já que na morte de Cristo a lei foi finalmente cumprida. Bem, para a correta compreensão dessa expressão, o fim da lei, vamos pensar nos propósitos anteriores e posteriores à cruz de Cristo da lei de Moisés e de todo o corpo do Antigo Testamento. Já olhando para essa lei como finalidade, a lei então seria um aio. Diga comigo, aio. Aio é o pedagogo. Bem, Plutarco, um filósofo da antiguidade, dizia o seguinte: a criança é como a terra, o professor é como o agricultor e o ensino é como a semente. A criança é como a terra, o professor é como o agricultor e o ensino é como a semente. Nos dias de Paulo, o que era o aio? Era a pessoa cuidadosamente selecionada dentre os servos de uma casa, normalmente o aio era um escravo, para conduzir os meninos até os locais de instrução, aos pés dos mestres, dos seus educadores. Em algumas situações, esses aios não eram apenas os que conduziam os meninos até os educadores, mas em alguns casos, os próprios aios eram tutores particulares, escravos, servos, que instruíam os meninos na retidão, na autodisciplina e também na coragem. Os pais ficavam responsáveis por supervisionar o trabalho dos aios, mas a função dos aios era da mais alta importância na cultura grega, sendo exercida normalmente em famílias de grande posse. A lei, em primeiro lugar, poderia ter servido ou serviu como aio. Paulo diz exatamente isso em Gálatas capítulo 3, versos 22 a 24. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. A lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A pergunta que nós fazemos é como a lei serviria de aio, no dizer de Paulo, conduzindo-nos até Cristo. Pelo simples fato de que a lei declara que todos os homens são pecadores, são condenáveis, precisam ser representados nos sacrifícios, portanto, necessitam de um Salvador. Hebreus capítulo 5, verso 1 diz: todo sumo sacerdote é constituído a favor dos homens para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Então a lei como aio dizia justamente isso e diz: os homens são pecadores, os homens são condenáveis, os homens precisam ser representados nos seus sacrifícios, precisam apresentar sacrifícios em lugar de serem eles mesmos mortos, precisam evidentemente de salvação. O fim da lei poderia ser a finalidade da lei, mas não apenas como aio, também como regra. A lei era o manual das relações sociais, era o manual de toda a liturgia em Israel, de como se devia prestar o culto a Deus em Israel. Em Cristo, a lei cerimonial se cumpriu cabalmente, cessaram os sacrifícios e mais, as regras de convivência foram agravadas. A cruz de Cristo não exige simplesmente que as pessoas cumpram as leis do Antigo Testamento, mas como o próprio Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então a lei exige de nós o amor
que faz com que até a nossa própria vida seja dada em lugar do nosso irmão. Ela era uma regra, mas até como regra era temporária. Porque veio algo maior que a lei, uma regra maior que a lei: Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso, diz Hebreus capítulo 7, aqui da onde é fogo puro, né, meus irmãos? Aleluia, essa é uma cidade avivada mesmo. Aleluia. Por isso diz Hebreus capítulo 7, versos 26 e 27. Nos convinha tal sumo sacerdote, diga comigo, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, mais sublime do que os céus. E o texto diz que não necessitasse oferecer cada dia sacrifícios por pecados do povo, porque isto fez ele, no caso Jesus, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. E Romanos capítulo 13, verso 8, vai falar sobre essa regra áurea instaurada por Jesus Cristo, maior que todos os mandamentos recíprocos lá da lei. Romanos 13, verso 8: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Em terceiro lugar, nós vemos a lei como sendo mesmo uma representação da fé pré-cristã. A lei apresenta Deus como Criador, a lei nos fala sobre moralidade, a lei aponta para o testemunho da natureza, e todas estas coisas conduzem à salvação. Portanto, a lei, apontando para todas essas questões, dá direção. Ela aponta para aquelas coisas que servem de revelação de Deus. A lei tem uma finalidade de ser uma fé pré-cristã, ou um elemento de uma fé pré-cristã. Obrigado, filha. Antes que vocês deixem de ter um pastor porque ele derreteu. Se ficar algum pedacinho de papel aqui na minha testa, vocês me avisem. Minha esposa cuidou tão bem de mim, vocês viram? Estou tão elegante hoje, não posso ficar feio. Romanos capítulo 2, versos 14 a 16. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens. Então a lei é mesmo esse elemento que aponta para as coisas de Deus, para a revelação de Deus, e, como já vimos em outras mensagens sobre Romanos, há elementos da lei naturalmente colocados em nós, que são anteriores até à nossa própria consciência. Muito bem, vocês estão afiados. Romanos capítulo 1, versos 20 a 21. Porque, aleluia, aleluia. Quem disse que no meio do avivamento você não pode ter um refrigério, né? Romanos 1, 20 e 21. Porque as suas coisas invisíveis, as coisas de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Observa que essas coisas são apresentadas por nós na lei. A Bíblia diz para nós, por exemplo, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus:
haja luz e houve luz. Então a lei aponta justamente para esse Deus criador, esse Deus cujas coisas invisíveis se revelam na criação, mas se há falta de percepção, claro, aqueles que tiveram contato com a lei escrita, se não haviam percebido ainda que Deus é o criador de todas as coisas, passaram a ter esse entendimento por causa da lei. A lei serve, portanto, como uma fé, ou um elemento da fé pré-cristã. Mas vem a fé cristã. E a lei é cumprida. Os pecadores, nós já vimos isto, para eles é impossível o pleno cumprimento da lei para se alcançar a vida. Nenhum ser humano é capaz de cumprir integralmente a lei do Antigo Testamento. Mas na cruz do Calvário, cumprindo a exigência da lei, que era, na verdade, a morte do pecador, o substituto morreu. A fé nele é fé. Olha só, nós sabemos muito bem disso, mas eu gostaria de ressaltar esse ponto. Quantos aqui creem em Jesus? Isto significa que cremos que era devida a nossa condenação, porque cremos no Cristo da cruz. Cremos em Cristo como substituto. Com isso estamos assumindo a nossa necessidade, evidentemente, de substituição. Crer em Cristo, de fato, é admitir a justiça de Deus. Quando eu olho para a cruz e efetivamente creio em Jesus, eu estou dizendo, era devido. Não para Ele, para mim. Mas Ele, por amor, se fez o meu representante. O meu substituto. Glória a Jesus. O nosso maravilhoso Salvador. Aleluia. A fé em Jesus é fé na justiça de Deus. E quando a gente olha para a cruz e crê na justiça de Deus, na justa justiça de Deus, na absolutamente justa justiça de Deus, permitam essa redundância, 2 vezes já redundante. Quando cremos nisto, o fato de crermos que o sacrifício em nosso lugar foi absolutamente devido, Deus então atribui a nós a justiça de Cristo. Se você crê, meu filho, é o que Deus está dizendo, se você crê que era devida a sua condenação, e você entende que o meu filho pagou o preço em seu lugar, então a tua condenação foi representada ali, mas também a tua culpa foi levada para lá. Você, meu filho, não está apenas perdoado, você está justificado. Agora você é considerado por mim, diz Deus, tão justo quanto o meu filho amado. Obrigado, Senhor. A fé em Cristo é fé na justiça de Deus, é fé que traz para nós a justificação de Deus. E aí Deus olha para o crente e diz, meu filho, você foi perdoado, você foi justificado, mas você precisa ser santificado, para que você continue cada vez mais parecendo com meu filho. Então Deus nos entrega, por causa da fé no Filho de Deus, o seu próprio e doce e santo Espírito. Isso tudo é fruto da fé em Cristo. Bendito seja Deus. Seu Espírito vem habitar no crente. E mesmo, preste muita atenção à mudança radical que acontece na vida do crente. A grande virada que ocorre na conversão. Se antes ele cumpria determinadas regras, princípios morais,
por motivações que não levavam em consideração Deus como centro de sua vida, porque Deus não era o centro de sua vida. Agora, mesmo os aspectos morais, meramente morais da sua existência, são regidos pela lei do Espírito de Deus. Agora há uma força sobrenatural que opera na vida do crente, a lei do Espírito, para tudo. Ela rege tudo. Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 3, ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. É óbvio que agora a lei está dizendo que ninguém então vai viver, né? Paulo está citando a lei. Quem praticar a lei vai viver. Então quem vai viver? Ninguém. A lei com isso está falando de maldição sobre a raça humana. Paulo está citando a lei para dizer que a lei então apontava para uma raça amaldiçoada. Ora, volta à leitura. A lei, estou lendo Gálatas capítulo 3, verso 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Paulo só poderia agora dizer a coisa maravilhosa que ele vai dizer. Eu gostaria de saber aqui quantos avivados temos nesta casa. Olha o que Paulo vai dizer. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Paulo não podia dizer outra coisa. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora Paulo fecha os parênteses para dizer que Cristo fez isso, prossigo na leitura, para que a bênção de Abraão, em ti serão benditas todas, não apenas as famílias dos judeus, todas as famílias da terra, para que a bênção de Abraão chegasse aos não-judeus por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Aleluia, aleluia. Para o cristão então, a lei aponta para a justiça de Deus, que é recebida gratuitamente pela fé em Jesus Cristo. A lei serve de instrução moral, mas não salva. A lei indica Yeshua, salvação. A lei aponta. Olhe para Yeshua. No alto do Monte Sinai, a antiga aliança foi estabelecida por Deus. Lá, em primeiro lugar, diz a Bíblia, foi escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. Eu gostaria que você visualizasse essas coisas comigo. O dedo de Deus. Em tábuas de pedra. Deus está dizendo: vocês farão isto, e isto, e isto. Em hebraico, da direita para a esquerda. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Deus vai escrevendo. E a Bíblia diz em Êxodo capítulo 31, verso 18: e deu a Moisés as tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Que experiência maravilhosa. Eu gostaria que pensássemos na grandeza dessa experiência. Quantos de nós não gostaríamos de ter passado por algo assim? Eu lembro o dia,
única vez que eu tive essa experiência. Um irmão muito querido, um homem de Deus, muito consagrado. Lá no Rio de Janeiro, eu era garoto, tinha meus 15, 16 anos. Claudenir, o nome dele. Disse: Mauro, eu vou subir o monte na sexta-feira à noite. Você quer ir comigo? Nós vamos passar a madrugada orando. Eu disse: opa, claro. Fomos para o monte, um monte em que várias igrejas iam para orar. E foi exatamente isso que aconteceu, que eu vou contar para vocês. Quando deu um determinado horário, eu não lembro qual, ele disse para mim, porque ele já tinha subido várias vezes o monte, ele disse para mim: Mauro, não se assuste, porque está chegando o momento em que as coisas aqui vão começar a brilhar, enquanto a gente estiver orando. Eu disse: como assim? Ele: você vai ver, não se assuste. E nós estávamos orando e seguimos orando, e ele estava orando, e eu fiquei meio abrindo, meio olhando, meio fechando o olho. Eu estava querendo entender, ver o que ele estava falando, e eu vi, e qualquer um veria, porque era olho nu. De repente os gravetos começaram a brilhar com luz própria, e eu sei muito bem o que é uma coisa pela qual passou, por exemplo, um vagalume e deixou um rastro. Não era isso. Não tinha nenhuma relação com nada assim. Aqueles objetos não estavam em combustão, aqueles pedaços de árvore, folhas, galhos, nada estava em combustão, não era isso. Mas realmente, visivelmente, as coisas brilhavam com um neon. Eu olhei aquilo e disse: meu Deus, o que tem aqui no alto dessa montanha? E eu cutuquei, eu realmente perturbei a oração do Claudenir. Eu disse: Claudenir, o que é isso? Ele disse: isso é a glória de Deus. Eu disse: meu Deus, o que é isso? Aqui Moisés recebe as tábuas dadas pelo próprio Senhor. Que coisa extraordinária, que experiência. Mas tudo aquilo, em segundo lugar, mesmo tendo escrito pelo dedo de Deus, revelava a natureza pecaminosa do homem. O Salmo 53, verso 3 diz: não há quem faça o bem, não, nem sequer um. A gente precisa lembrar que Deus não vê aparências. É sempre bom voltarmos a esse tema. Mas Deus vê as motivações erradas de todos os bons atos humanos. Esta semana, falando de Jesus para uma pessoa, ela dizia para mim que está cuidando do próprio corpo agora. Já cuidou de muitas coisas e realmente cuidou, e agora quer cuidar de si. E eu olhei para aquela pessoa e disse: ótimo, é até um dever cuidar do próprio corpo. Nosso corpo precisa ser bem cuidado mesmo. Mas a tua fala está incompleta. Ela: está incompleta? Eu disse: está incompleta. A pergunta que a gente precisa fazer é: por que cuidar do próprio corpo? Porque o seu corpo não é seu. Lembra que quando você morrer, você não vai levar esse corpo. Ele fica. Nem o nosso corpo é nosso. Aliás, nada mesmo é nosso. Nós somos mordomos de coisas alheias. Nós cuidamos de bens alheios. O que é nosso está do outro lado do rio. Aleluia. E eu disse para aquela pessoa: a motivação correta é cuidar desse corpo, porque esse corpo pertence ao Criador. Por isso disse o apóstolo Paulo: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Cuide sim, tendo em vista que esse corpo não é seu. Ó Senhor, eu estou cuidando bem desse corpo aqui, para que o Senhor seja glorificado por meio do meu corpo. Aliás, Deus se manifesta na terra por meio de seres humanos, que são seres corpóreos.
Deus vê as motivações erradas até dos nossos bons atos. Quando nós fazemos coisas boas, boas obras, sem levarmos em conta o Criador. E mais, Deus vê o mal em potencial que está em nós. Nós lemos, não faz muito tempo, numa dessas mensagens sobre Romanos, o capítulo 3, eu quero reler esse trecho. Romanos capítulo 3, do verso 9 ao verso 18. Dessa forma, nós, judeus, estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos, diz Paulo, que todas as pessoas, judeus e gentios, indiferentemente, são, diga comigo, são controladas pelo pecado. E aí Paulo prossegue no verso 10 dizendo, como declara a lei, ou o Tanar, não há nenhum justo, nenhum sequer, ninguém entende, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se simultaneamente inúteis. Não há ninguém que demonstre bondade, nenhum sequer. Suas gargantas são túmulos abertos, usam a língua para enganar. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldições e amargura. Seus pés são rápidos para derramar sangue. Em seus caminhos estão ruína e desgraça. E não conhecem o caminho da paz, ou de Shalom. Não há temor a Deus diante de seus olhos. E o que eu quero ressaltar agora é o seguinte: ainda que Deus veja as motivações erradas dos nossos, aspas, bons atos, não é apenas isso que Ele vê. Ele vê os nossos maus atos, Ele vê os nossos bons atos com motivações erradas e mais. Aqui nesse texto, há coisas que são citadas que nós não vemos em determinadas pessoas que não amam ao Senhor, mas elas estão lá em potencial. Deus enxerga o mal que nos constitui. E por isso, aos olhos de Deus, evidentemente, não há um justo sequer. Diga comigo, Deus vê maus atos, bons atos com motivações erradas e o mal em potencial. Quem é justo então, naturalmente? Ninguém. A lei, essa lei dada em tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus, aponta para a pecaminosidade do ser humano. Mas Paulo vai dizer no capítulo 7, versos 7 a 8, o seguinte: é a lei pecado? De modo nenhum. Mas o exemplo que ele vai usar é magistral. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Vamos entender essa extraordinária fala de Paulo. Estamos juntos? Primeiro, Paulo está falando de um conhecimento do pecado como tal. Preste muita atenção. Ele não está falando sobre saber praticar um pecado ou praticar um pecado. Não é disso que ele está falando. Ele está falando sobre conhecer no sentido de ter o entendimento de que aquilo é pecado. De saber que aquela tal coisa, aquele tal pensamento, aquela tal ação é pecado. Isso eu sei por causa da lei. O que me diz que a cobiça é pecado, não é simplesmente o preceito da lei gravado no coração. Ele até pode dizer isso, mas às vezes ele não dirá. Às vezes eu só saberei que cobiçar o bem alheio é pecado se eu tiver contato com a lei escrita, a lei propriamente. Então a lei vai dizer para mim que aquela ação como tal é um desejo pecaminoso.
É por isso que Paulo diz: se a lei não dissesse não cobiçarás, eu não conheceria cobiça como pecado, como concupiscência. E aí ele fala: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim não simplesmente os desejos, os bons desejos, mas o pecado operou em mim aquilo que agora que eu tive contato com a lei, eu sei que é pecado, que é concupiscência. Então o pecado, por causa do meu conhecimento da lei, me matou, porque ele operou em mim justamente a prática daquilo que agora eu sei, por causa da lei, é pecado. Então, desde que, pelo conhecimento do pecado, do mandamento, da lei, o pecado em mim me fez desejar aquilo que agora eu sei que é errado, o pecado não operou em mim simplesmente desejos, mas ele operou em mim, ele fez com que eu tivesse concupiscência. O pecado usou o meu conhecimento do mandamento para me caracterizar, para me taxar como um pecador. Agora que você sabe, olha o pecado no coração humano. Agora que você sabe que isso é errado, e você percebe que mesmo sabendo que isso é errado, você pratica. Agora que você sabe e faz, você está devidamente condenado. Essa é a operação do pecado fazendo uso da lei. Essa lei, que foi escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra, essa lei que revelava a pecaminosidade, do ser humano, a natureza pecaminosa do ser humano, por incrível que pareça, essa mesma lei elegia a nação de Israel para servir de exemplo ao mundo. Mas por diversas vezes, para não dizer sempre, a nação quebrou a lei. Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Mas aí, esse povo que foi chamado a ouvir a voz de Deus, a guardar a aliança, a ser propriedade particular dentre todos os povos, Jeremias capítulo 11, verso 10 vai dizer como esse povo agiu. Voltaram às maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que tinha feito com seus pais. Diga comigo: Israel quebrou a aliança. Quebrou. Essa experiência tão tremenda, permita que isso queime no seu coração agora, de receberem os mandamentos em tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Essa lei que revelava a pecaminosidade humana, que elegia graciosamente Israel para servir de exemplo ao mundo, mesmo tendo tido essa experiência, Israel quebrou a aliança. Porque só lhe era possível quebrá-la. Em maior ou menor medida. Visto que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Entretanto,
No alto do monte do Calvário, Deus estabeleceu uma nova aliança, em parte substituindo a primeira, em parte ampliando-a, mas uma aliança que ultrapassa em muito a experiência sobrenatural de Israel, que na verdade, queria apontar justamente para a incapacidade de o ser humano se salvar. No alto do monte do Calvário, Deus estabeleceu a nova aliança, que hoje é gravada com o Espírito Santo, no mais íntimo do ser. Paulo chega a dizer algo surpreendentemente maravilhoso em 2 Coríntios 3. Vós sois, vocês são. Temos aqui alguém avivado, porque o que a gente vai ler agora é glorioso. Vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Extraordinária a experiência de Israel? Sim, muito maior a sua. Muito maior a nossa experiência, a todos nós que olhamos para o Cristo da cruz. Deus seja louvado. Aleluia. Deus havia feito essa promessa. Em Jeremias capítulo 31, verso 31. Farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Oh Deus, obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, meu Deus. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus responde à necessidade de um poder maior, de um poder justificador. Nela a justiça brota como obra do Espírito, e brota em nós como resposta que Deus gera. Preste muita atenção nisso. Como resposta que Deus gera em nós, como o maior dos dons, como o amor. Eu vou explicar. Quando alguém olhou de fato para o Cristo da cruz, não apenas entendeu, eu gostaria que você não se distraísse com absolutamente nada. Deus está nos falando, e a sua palavra é poder. Quem olha, realmente olha para o Cristo da cruz, não intelectualizando isso, não apenas entendendo que a fé cristã é certa, não. Mas se agarrando com tudo que tem, com tudo que pode ser, com tudo que é, a Cristo, amando-o. A palavra é essa, amando-o. Deus quer amor. Esse é o principal de todos os mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Deus não quer que a gente saiba que Ele é bom, saiba que Ele é poder, isso é muito pouco.
Isso até os demônios sabem. Eles sabem que Deus é poderoso. Eles sabem que Deus é bom. A Bíblia diz que até Satanás treme diante do poder de Deus. Isso não quer dizer nada. Saber que o Evangelho é a verdade não responde à questão. Eu preciso olhar para o Cristo da cruz e permitir que esse ato sublime de amor faça o meu coração queimar de amor por Ele. Só assim há salvação. Amor é a palavra de ordem. Amor. E aí, porque eu amo a Jesus Cristo, quando eu peco, eu me arrependo por entristecê-lo. O verdadeiro arrependimento se distingue profundamente do mero remorso. Por exemplo, Judas Iscariotes teve remorso depois de ter entregue o seu mestre. Foi lá e se matou. Jogou as moedas lá para o sumo sacerdote. Disse: eu sou culpado de sangue inocente. Foi lá e se matou. O remorso é uma tristeza profunda, simplesmente por ter corrompido a própria imagem, por ter feito algo que é socialmente inaceitável. Esse foi o problema de Judas. Foi isso que Judas fez. Pedro foi completamente distinto de Judas. Pedro chorou amargamente depois de ter traído o Senhor, depois de ter negado o Senhor, porque ele o amava. Não é simplesmente porque os apóstolos estariam decepcionados com Pedro. Não é simplesmente porque não foi simplesmente porque o ato de Pedro foi desprezível. Não. Não foi simplesmente por causa das consequências do ato. Não. Isso é apenas remorso. Depois que Davi peca, ele diz: contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, para que tu sejas puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe, mas tu és justo. Eu pequei contra ti, Senhor. Preste muita atenção. Eu estou falando que a justiça de Deus, operada pela fé em Jesus Cristo, brota em nós como obra do Espírito, como amor. O que acontece é que quando nós pecamos, nós nos arrependemos, não apenas pelas consequências do nosso erro, mas porque nós o amamos e sabemos que o nosso pecado o entristece. Nós nos arrependemos por entristecê-lo. E mais, a lei do amor rege de tal modo o nosso coração, que quando nós praticamos o bem, depois que nós conhecemos a Cristo, nós também o fazemos por amá-lo. Cristo passa a ser o centro das nossas motivações. Fazemos o bem por amá-lo, e nos arrependemos e pedimos perdão por entristecê-lo. Ou seja, foi o amor de Cristo, ao causar impacto no nosso coração, ao nos fazer apaixonarmos por Ele, que santificou as nossas boas obras e que levou o nosso coração a ser um coração que se arrepende realmente do pecado. Ou seja, o amor de Cristo em nós nos santificou. Santificou nossos atos justos e constrange o nosso coração quando dos nossos atos injustos. O amor nos santifica. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, verso 11: haveis sido lavados, santificados, justificados
em o nome do Senhor Jesus. Na pessoa do Senhor Jesus. E pelo Espírito do nosso Deus. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. A nova aliança selada lá no alto do Monte do Calvário. Convoca agora todos, judeus e gentios, a constituírem o novo povo de Deus. Eu me maravilho com Gálatas capítulo 3. Aliás, a carta de Paulo aos Gálatas é uma coisa extraordinária. Não sei se vai ser a próxima. Mas Paulo diz coisas indizíveis. Gálatas 3, versos 26 a 29. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Diga comigo, nisto não há judeu, nem grego, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E agora, fazendo poesia, usando trechos do final da sequência de Gálatas 3, 26 a 29, vamos dizer o seguinte: sois de Cristo, sois, ou seja, vocês sois, diga comigo, descendência de Abraão. Aleluia! Todos vós sois um em Cristo Jesus, sois de Cristo, sois descendência de Abraão. Romanos capítulo 10, verso 12, não há diferença, diga não há diferença, entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos. Por causa disso, eu encerro esta breve introdução dizendo: nós hoje, em Cristo Jesus, somos servos, ministros de uma nova aliança. Não gravada em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração pelo Espírito Santo. Cuja letra, cujo texto não mata, não nos declara culpados, não nos sentencia, não aviva o pecado, não. Mas a todos os que creem os justifica. A carta aos Hebreus, no capítulo 7, verso 19, diz: na verdade, a lei nunca tornou ninguém justo. Desta sorte, é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. A lei, a antiga aliança, a lei de Moisés, todo o corpo legal do Antigo Testamento, não apenas a lei de Moisés, isso nunca tornou ninguém justo. Isto cumpriu os papéis que nós vimos aqui no início da mensagem, mas não pôde justificar. Apontava para a necessidade de salvação. O Salvador veio, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Selamos com Ele, ou Ele selou conosco, uma aliança, e diz: agora, justificados pela fé, vocês têm paz com Deus. Celebremos a paz, celebremos Jesus, contemos ao mundo, a esse mundo tão sofrido, que Jesus restaura a relação de todo aquele que crê com o nosso Deus e Pai. Que Deus nos abençoe. Por favor, fique de pé no seu lugar.